irmãos, louvamos a Deus, exaltamos o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e com alegria nós damos início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, amém? Nós vamos orar colocando as nossas vidas na presença do Senhor. Senhor da glória, em nome de Jesus nós te exaltamos, Pai. Bendizemos o teu nome e nos colocamos agora em tua presença, Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude. Nós estamos, ó Deus, diante de Ti, reunidos para estudarmos a Tua palavra e para buscarmos a Tua face, Senhor. Deus, nós precisamos da Tua ajuda, nós precisamos, Senhor, da presença do Teu Espírito Santo, nos conduzindo, Senhor, nos revelando, ó Deus Todo-Poderoso, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Deus, que não seja apenas, Senhor, um momento em que acumularemos conhecimento, mas, Senhor, que seja, sobretudo, ó Deus, um momento em que possamos refletir sobre a nossa vida e sobre, Senhor, aquilo que há de acontecer sobre a face da terra após, Senhor, a Tua vinda. Assim nós oramos, te peço, ó Deus, por todos os Teus filhos, por todas as Tuas filhas, Pai, por todas as casas, por todos aqueles que têm nos acompanhado, Senhor. Ó Deus, eu peço que o Senhor adentre com poder e que haja libertação, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós continuaremos falando a respeito da segunda vinda do Senhor, né, que é o tema do nosso estudo. O texto-chave é Filipenses 3, 20 e 21, que diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então nós temos em todas as aulas reforçado, né, repetido esse versículo, e realmente, irmãos, é um motivo de alegria, né, saber que a nossa cidade está nos céus e a nossa esperança também. Ela deveria estar nos céus, e isso deveria servir como um combustível, um dínamo para a nossa fé, para a nossa esperança, para que nós estejamos o tempo todo com a mente no Senhor, aguardando o nosso Salvador, a manifestação do nosso Salvador. A aula de hoje é de número 7 e o tema dela, o título dela é Porque já é tempo. Porque já é tempo. E o texto, né, base dessa aula é primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: nós citamos na última aula e repetiremos, amém? Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, na última aula nós falamos que aqui Pedro faz uma distinção em relação àqueles que são obedientes e àqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus. E ele diz que o julgamento começa pela casa de Deus, por aqueles que são obedientes ao Evangelho, que foi o que falamos na aula passada, logo após o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos santos, dará início o julgamento pelas obras, ou o tribunal de Cristo, e a igreja estará no céu. Nós continuamos então, irmãos, com esse esquema que temos usado para ilustrar, para facilitar a compreensão. E só relembrando o que nós temos aí. Nós temos de um lado, né, a eternidade passada, do outro lado a eternidade futura. Temos uma seta preta ligando a eternidade passada à eternidade futura. Falamos sobre a grande apostasia, que é o momento que estamos vivendo, essa caixinha vermelha. Temos uma seta vermelha de cima para baixo, representando ou marcando aí a vinda de Cristo para os seus santos. Então, ele vem para os seus santos. E nesse momento da vinda do Senhor para os seus santos, acontece então a ressurreição dos santos e o arrebatamento da igreja. A partir deste momento, a igreja estará no céu, onde será
julgada, né, em relação às obras no tribunal de Cristo, ou também conhecido como bema. E o que acontecerá sobre a face da terra, irmãos? Então, acima nós temos, né, esse julgamento pelas obras acontecendo no céu em relação à igreja, né, na companhia já do Senhor sendo julgada, e embaixo nós temos tribulação e grande tribulação sobre aqueles que ficarão na terra, que permanecerão na terra, irmãos. E o que acontecerá, né? Então, hoje nós vamos falar um pouco a respeito de tribulação e grande tribulação. Antes de nós começarmos, gostaria de mais uma vez ressaltar: esse assunto que temos tratado é um assunto extenso, os irmãos sabem disso. E se nós entrássemos em todos os detalhes, todas as profecias, todos os textos bíblicos, numa sequência ainda mais detalhada, isso demandaria muito tempo. Então, a ordem que nós temos do Senhor é realmente fazer uma abordagem panorâmica para que os irmãos tenham, né, a fé robustecida e que aguardem realmente com alegria esse momento da volta do Senhor. Então, por isso, nós não estamos entrando nas figuras, né, mais profundamente em Apocalipse, não estamos marcando realmente a sequência, algumas, né, relações cronológicas que os homens colocam inclusive número, o número 1, 2, 3, 4, 5 na sequência, e vai até 80, 90, 100, 110 acontecimentos na sequência. Nós não temos esse intuito, irmãos. O intuito é nós termos uma visão panorâmica, falando a respeito da volta do Senhor, de onde a igreja estará, o que acontecerá em relação à igreja, de uma forma breve o que acontecerá sobre aqueles que permanecerem sobre a terra, até o momento em que o Senhor estabelecerá novos céus e nova terra. Amém? Então, nós sabemos que existem muitas profecias. Muitos profetas no Antigo Testamento falam a respeito. Daniel foi bastante usado pelo Senhor. Nós não entraremos nesse detalhe, porque não teríamos tempo hábil para fazê-lo, e por isso nós somos apenas uma visão panorâmica, irmãos. Então, tribulação e grande tribulação. Vamos começar então. Então, irmãos, nós falamos que o livro de Apocalipse, no capítulo 1, o que nós temos? Nós temos Jesus se apresentando a João, né? E ele reconhecendo que estava falando com o Senhor. Capítulo 2 e 3 são as cartas às igrejas da Ásia. Falamos também brevemente a respeito disso. Falamos mais a respeito de Laodiceia, que representa a igreja atual, a igreja contemporânea, e a grande apostasia que tem acontecido. E falamos também que, após o capítulo 3, nós temos a igreja no céu, né? Que é o capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse, e nós já citamos também alguns trechos aqui e mostramos naquela linha cronológica do livro. E o que acontece então a partir do capítulo 6, irmãos? Então a igreja, né, no 4 e 5 já é vista no céu, e o capítulo 6. Aí, nesse capítulo, começa a descrição do que estará acontecendo sobre a terra. Então, é importante nós termos essa sequência, né, dos primeiros capítulos de Apocalipse, para que nós compreendamos da melhor forma possível essa sequência. Então, no capítulo 6, versículo 1, 2, 3 e 4, diz assim. Então aqui já é, né, uma narração ou uma narrativa do que estará acontecendo sobre a face da terra. Diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então aqui nós vemos, né, a ordem para que
a paz da terra fosse tirada. Então nós vemos, né, alguns textos falando que quando houver paz e segurança, os homens imaginarem que há paz e segurança, então o Senhor virá. Então o Senhor vem, leva a sua igreja e imediatamente após isso é dada a ordem para que essa paz seja tirada de sobre a terra. E, irmãos, quem estará na terra nesse momento, né? Quais são as classes que estarão na terra nesse momento? Então, os judeus com certeza estarão, né? Porque esse é um momento em que o Senhor fará um acerto de contas com o seu povo. Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Então ele, né, ele deixará com que os judeus passem por um período desse momento, né, de tribulação e grande tribulação. Então lá em Jeremias 30, no 4, 5, 6 e 7, diz assim, irmãos: E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Então vejamos que aqui é para os judeus. O Senhor disse acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: Ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Então, lá no 6, né, nós vemos que o Senhor deu ordem para tirar a paz da terra. E aqui nós vemos que eles ouvirão uma voz de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto. Porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz. E por que se têm tornado macilentos todos os rostos? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Então ele diz, né? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Então é um tempo de sofrimento, né? De prova, de uma exigência muito grande sobre Israel. Mas ele diz assim: ele, porém, será salvo dela. Outro texto que fala a respeito, né, da permanência dos judeus sobre nesse momento, a permanência dos judeus sobre a terra nesse momento, está em Mateus 24, 20, 21 e 22, que diz assim: E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Então, vejamos que ele ressalta o sábado, né? Quem é que guarda o sábado, irmãos? São os judeus. E por quê, né? Não, ele diz: orai para que a fuga não aconteça no sábado. Porque os irmãos sabem, os judeus eles desdobraram, né, a lei de Moisés, pegaram todos aqueles mandamentos, aquelas ordenanças, acrescentaram mais alguns, né, detalharam, né, da forma que os sábios tiveram de fazer, até que chegaram num total de 613 leis, né? E dentre essas estão as leis a respeito do sábado. Então, eles não podem acender fogo e não podem, por exemplo, dar mais do que 1.000 passos no sábado. Então, eles não podem percorrer uma grande distância no sábado. Então, os irmãos percebem que aqui o Senhor está usando nessa religião do povo judeu, né? Isso que foi acrescentado, porque Moisés não fala isso, né? Então o Senhor pega isso que foi acrescentado e diz para eles: é, vocês têm que orar para que a fuga não aconteça no sábado, porque eles não poderiam percorrer grandes distâncias. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, nos dois textos, o que nós vemos? Primeiro ponto, que os judeus passarão por momentos muito difíceis. Segundo ponto, que o Senhor salvará eles, que o Senhor os resgatará, que o Senhor os guardará e os poupará. Então nós vemos esses dois pontos que são importantíssimos nesses dois textos. Estará também sobre a terra, irmãos, os gentios, as nações, aqueles que não fazem parte nem do povo judeu, nem da igreja do Senhor. Então, vamos pegar Apocalipse 8, o 13. 8, versículo 13. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz:
Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Então, ai dos que habitam sobre a terra, né? Então, esses que estarão, que são as nações. E também Apocalipse 11, 1 e 2. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo e não o meças. Aí diz assim: Porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então veja, 42 meses, né? A gente já começa a ver alguns períodos marcados. Não vamos entrar aqui, irmãos. Isso aqui os irmãos podem se aprofundar, né? Na leitura diária, na vida devocional, podem buscar no Senhor, né? Mais detalhes desse momento. E o que mais acontecerá, né, irmãos? Alguns aspectos que acontecerão sobre a face da terra. A mensagem das boas novas, ou a pregação do evangelho, ela se tornará, ao mesmo tempo, né, crucial para que os homens compreendam o que está acontecendo, de fato entendam o que está acontecendo, e, ao mesmo tempo, difícil. Haverá uma grande escassez em relação aos anunciadores do evangelho. Lembrando que a igreja estará no céu, então nós estaremos com o Senhor. Os pregadores estarão com o Senhor, né? Os pregadores que foram de fato usados, que tiveram uma vida com o Senhor, estarão com o Senhor. Então, haverá uma necessidade, né? Uma premência em relação à pregação do Evangelho nesse momento, e haverá grande dificuldade em encontrar esse Evangelho. Então, será algo raro, algo valioso, né? Haverá salvação durante esse período, nós falaremos um pouquinho mais adiante, irmãos. Então, Apocalipse 6, no 5 e no 6 diz assim: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, se nós pegarmos, né, o conhecimento em relação às figuras, por exemplo, o trigo representa a palavra do Senhor, né? Pelo trigo, ou com o trigo é feito o pão, né? A cevada é também, né, uma palavra, mas não uma palavra genuína, uma palavra digna de reprovação. O azeite, irmãos, representa é, o Espírito Santo, os irmãos sabem disso, e o vinho, obviamente, a nova aliança, né? É o sangue da nova aliança. O Senhor na ceia ele diz, né? Esse é o sangue, né? Esse é o meu sangue derramado por vós. Então, representa aqui o sangue derramado pelo Senhor e também a nova aliança. Agora, os irmãos vejam que será valioso o trigo, né? Eles terão dificuldade. Dá até aqui a entender que eles terão, alguns terão que pagar para que tenham acesso a isso. Então será um momento muito difícil, irmãos. E aí ele diz: não danifiques, que pode ser também traduzido como não adulteres, que não haja adulteração em relação ao azeite e em relação ao vinho, né? Em relação ao Espírito Santo, em relação ao poder do sangue de Cristo para perdoar os pecados. Então, esse poder do sangue de Cristo em perdoar os pecados ainda estará vigente, né? Na tribulação e grande tribulação, irmãos. Então, haverá salvação, mas os homens precisarão pagar um preço alto. Mas mesmo assim, eles só serão salvos pelo sangue, através do sangue do Cordeiro, e não através do seu próprio sangue. O sangue, né, ou a vida que eles derem para alcançarem a salvação, é uma exigência, e não poderia haver outra. Mas não é através da morte deles que eles alcançarão a salvação. Será também através da morte de Cristo na cruz, mas trará essa exigência para que eles testemunhem, né? Para que eles manifestem a fé no Senhor, e por isso eles serão mortos. Veremos também um pouquinho mais adiante. O Espírito Santo será retirado, irmãos. Nesse período, né,
de tribulação e grande tribulação, o Espírito Santo não realizará a obra que tem feito na atual dispensação. Então, se nós pegarmos todo o contexto bíblico, nós sabemos que o Espírito Santo é o amigo do noivo, né? Que conduz a noiva a ele, na figura, né? Por exemplo, de Eliezer, que conduz Rebeca a Isaac. Isaac, né, que é um tipo de Cristo, nós sabemos disso. Rebeca é um tipo da igreja. E quem é Eliezer, irmãos? É um tipo do Espírito Santo, né? Eliezer, né? A tradução Eliezer, ou ajuda de Deus, né? É ele que nos ajuda. O Espírito Santo é o nosso ajudador, é o consolador, né? É aquele que nos instrui, que nos corrige, que está conosco, né, o tempo todo nos ensinando, habita dentro de nós, faz morada, né, no nosso interior, e nós o amamos, porque é Ele quem nos conduzirá ao Senhor. Então, o Espírito Santo subirá com a noiva, o amigo do noivo subirá com a noiva. Ele continuará, né, de alguma forma, exercendo alguma influência de forma individual, né, isolada sobre os homens, aqueles que ainda terão a oportunidade de entregarem-se ao Senhor. Então, mas onde está, né, isso de forma mais clara na Bíblia? Segundo Tessalonicenses 2, 7 ao 10, diz assim: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E esse cuja a vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, lá no início que nós lemos, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Esse que resiste é o Espírito Santo, no meio da igreja, né? Então, ele resiste à malignidade, ele resiste ao mal. Agora, os irmãos imaginem, né, que o mundo jaz no maligno, nós estamos numa esfera maligna, terrível, e é o Espírito Santo quem restringe, irmãos, de uma forma poderosa, essa progressão da malignidade no mundo. Quando ele for retirado, não haverá mais nenhum limite para a malignidade. Então ela se multiplicará e tornará a sobrevivência sobre a face da terra quase que impossível, porque os homens darão, né, curso a todo tipo de má imaginação, de má ação, e será realmente um momento de grande degradação moral da humanidade, porque o Espírito Santo será retirado, ele estará no céu. Amém, irmãos? Então é importante nós sabermos isso. Os irmãos imaginam um mundo, né, sem a ação do Espírito Santo, sem esta restrição, né, sem essa resistência do Espírito Santo em relação ao mal, como, né, os homens correrão de uma forma apressada a praticarem o mal. Então será realmente um momento muito terrível. E haverá grande perseguição e martírio sobre os que professam a fé em Deus, irmãos. De acordo com Apocalipse 6, do 7 ao 11, que diz assim: e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, com peste, com as feras da terra. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então haverá uma perseguição muito grande sobre aqueles que testemunharem, né, o amor pela palavra de Deus e tiverem, né, em sua vida, em suas vidas,
essa aproximação com o Senhor, esse desejo de estar com o Senhor, serão mortos. Então, ainda, alguns podem dizer assim, não haverá mais graça. Ainda há graça, irmãos, né? Porque a graça foi manifestada na cruz. Então, não é que eles alcançarão a salvação através da própria morte. Porque se fosse assim, nós anularíamos a cruz de Cristo, né? A cruz de Cristo seria vã. Então não é que não haverá mais graça. A graça continuará operante no seguinte aspecto: ainda será necessário, né, o sangue do Cordeiro derramado na cruz, mas sobre eles existirá uma grande perseguição. Eles precisarão testemunhar a fé nesse sangue poderoso para perdoar os pecados e para salvar. E por testemunharem, serão perseguidos e mortos, irmãos. É isso que vai acontecer. Então nós precisamos valorizar, né, a oportunidade que nós temos no presente século. Nós temos toda a liberdade para servirmos a Deus, para nos aproximarmos do Senhor. Chegará um momento que não será mais assim, irmãos. Então eles serão mortos. E o que acontecerá com eles, né? Eles estarão no céu, eles estarão junto com o Senhor, de acordo com Apocalipse 7, do 9 ao 17, que diz: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos quatro animais, e prostraram-se diante do trono sobre seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro está no meio do trono. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então, os mártires estarão, né, no céu com o Senhor, conosco, né, com a igreja, irmãos. E a aflição ela tende, né, a aumentar. Como o Espírito Santo ele foi retirado, então o aumento será gradativo, né, dessa malignidade, dessa aflição, conforme nós vemos em Apocalipse 6, do 12 ao 17. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Que momento terrível, irmãos. Então aqui nós vemos que não haverá distinção entre grande, pequeno, rico, pobre e poderoso. Não haverá distinção. Todos temerão a ira do Cordeiro. E essa aflição aumentará, né? Lembrando, irmãos, que ele não virá mais, né? Como Salvador. Então será o momento da vinda do Senhor como juiz. Ele virá como Salvador para um povo, né? Que nós conhecemos muito bem, que são os judeus. Então o Senhor virá, né? Num primeiro momento, para os seus santos, arrebatará a igreja. Os santos serão ressuscitados e estarão com o Senhor. Durante a grande tribulação, os mártires também subirão, estarão com o Senhor, e os judeus permanecerão na terra, irmãos.
E aí, depois de um período de 7 anos, o Senhor volta, e aí ele volta com a sua igreja para guerrear, amém? Então, o judeu estará sobre a terra, mas o judeu será protegido pelo Senhor, né? Eles sofrerão durante um período e quando nós vimos, né? Se o Senhor não se dispusesse, não se manifestasse, eles seriam aniquilados, exterminados. Eles não aguentariam, que foi o que nós lemos lá em Mateus, foi o que nós lemos lá em Jeremias. E aí o Senhor os protegerá, conforme está em Apocalipse 7, do 1 ao 8. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores. Aí diz assim, irmãos: até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Daí ele vem falando, né? Da tribo de Judá, 12.000, da tribo de Ruben, 12.000. Então o Senhor assinalará, colocará um sinal na testa dos judeus, né? Para quê, irmãos? Né? Para que esse sinal na testa? Aí nós temos a explicação desse sinal na testa em Apocalipse 9, do 1 ao 6, que diz assim: E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma. Aí diz assim, ó, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Então o Senhor coloca, né, um sinal na testa dos judeus, e essa aflição vem sobre aqueles que não têm esse sinal. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Então o Senhor protegerá o judeu, irmãos, protegerá esse remanescente, né? Para encerrar a aula de hoje e esse assunto relacionado ao judeu, então Apocalipse 12, do 1 ao 6. E diz: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Então, coroa de 12 estrelas representando os 12 patriarcas, né? Mas essa mulher representando os 12 patriarcas. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Então, momento de sofrimento, né? E viu-se outro sinal do céu. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Obviamente está falando de Israel, né, irmãos, e do Messias, do Senhor que é judeu, né? Nosso Senhor é judeu. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, veja que aqui, né, é um resumo do nascimento do Senhor, a vinda do Senhor e também a sua glorificação, o seu trono. E aí diz assim, no 6: E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então o judeu será de alguma forma preservado nesse momento da grande tribulação, irmãos. E também Paulo mostra isso em Romanos 11, no 25, 26 e 27, né? Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, e este será o meu concerto com eles quando eu tirar os seus pecados. Daí então nós já estamos entrando realmente na vinda do Senhor para guerrear e para estabelecer o milênio. Amém, irmãos? Nós vamos orar, colocando as nossas vidas na presença do Senhor.
Senhor da glória, nós te exaltamos, bendizemos, glorificamos, Pai. Somos gratos a Ti por este dia. Senhor, avançamos um pouco mais, estamos, Senhor, já caminhando para o final desse estudo, ó Deus, para essa visão, Senhor, panorâmica em relação à segunda vinda do Senhor. Peço, ó Deus, que essa palavra caia numa boa terra, que os teus filhos possam, Senhor, buscar esse conhecimento, Senhor, esse detalhamento e possam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que esse conhecimento seja frutífero, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, Senhor. Glória a Deus, irmãos, que os irmãos tenham um excelente domingo, uma excelente semana. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Paz, irmão.